E aí, o que você achou dos meus óculos novos? Eu tô seguindo seu conselho. Você não falou que eu estava precisando enxergar a vida mais colorida? Comprei esses óculos e realmente, você vê, essa camiseta branca, agora eu posso enxergar a azul, posso enxergar a vermelha. Não, Daniel, não era isso. Quando eu te falei que você precisava enxergar a vida de maneira mais colorida, não era no sentido material, de colocar um óculos colorido. Era ver as coisas do mesmo jeito, mas colocando elas para dentro de si e recebendo essas experiências da vida, mesmo as dores, de maneira mais alegre, mais grata a Deus. Eu estava te propondo a correção da sua visão, mas por meio de outros óculos, que te permitirão enxergar as verdadeiras cores de cada acontecimento da vida. Os óculos do ponto de vista espiritual. Daniel, para você entender o ponto de vista espiritual, a gente pode usar desses mesmos óculos que você está na mão. Como você disse agora há pouco, a camiseta era branca, mas com esses óculos você pode enxergar azul, vermelha. Não é o que você disse? Sim. Pois bem, as coisas na vida, tal como essa camiseta, por si só são neutras. Imaginemos nesse momento de pandemia, a pessoa perder o emprego. Essa é a situação. Agora, como que nós vamos enxergá-la? Podemos enxergá-la por esse lado aqui, ó. A visão materialista. E geralmente é o lado que a gente utiliza no dia a dia mesmo. Perder o emprego vira uma calamidade intransponível. Ninguém está falando que é fácil, mas se torna intransponível, o fim da vida. A gente deixa a ansiedade e o desespero tomar conta, e aí vai virar uma calamidade mesmo, porque você já viu alguém conseguir raciocinar direito estando em desespero? Porém, a gente pode optar por enxergar por esse lado aqui, ó, o ponto de vista espiritual. Continua não sendo fácil perder o emprego, é uma prova. Mas aqui a gente lembra que Deus existe. Lembra que Deus é soberanamente justo e bondoso. Então, se é justo, significa que tem um motivo para a gente perder o emprego. Pode ser aprender a dar a volta por cima, aprender a confiar ou qualquer outro motivo. Mas, em todas as situações, a finalidade é uma só: aprendizado. E vou te falar, quantas pessoas perderam o emprego e depois encontraram oportunidade de trabalho melhor? A gente vê isso no noticiário. E o emprego melhor, se for ver, pode ser Deus recompensando o esforço e a fé da pessoa. Sem dúvida. É como lhe disse, Deus é soberanamente justo e bondoso. Sabe recompensar. Mas, e se a pessoa tivesse enxergado por aqui desespero e revolta? Seria caso de recompensa? Não. Interessante pensar, no exemplo que você deu, a situação é exatamente a mesma. Só que valeu a pena demais ela fechar os olhos para a visão materialista e abrir para a espiritual. Viu, Daniel? Enxergar a vida mais colorida é isso.
as vantagens disso ficam muito claras e depende apenas de você. Bom dia, meus amigos! Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos para o estudo do nosso departamento de família. Nós acabamos de assistir a uma encenação que nos mostrou o valor do ponto de vista espiritual. Como ele pode nos prevenir do desespero, da revolta, como ele pode, inclusive, nos fazer merecer o término de uma prova. Afinal, se verdadeiramente aprendida a lição, para que Deus permitiria a continuidade do sofrimento? E nesses momentos de insegurança e incertezas que estamos vivenciando, como isso pode nos ajudar? Não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Mas hoje nós queremos tratar especificamente de como o ponto de vista espiritual pode ajudar no dia a dia da sua família. Daniel, meu marido está passando por um problema seríssimo de pulmão. Por que disso? Se ele não fez nada de errado, ele é um bom pai de família, não bebe, não fuma. Nunca fez nada que pudesse gerar algo tão grave no pulmão. Pois bem, eu, Daniel, tive um conhecido nessa exata situação. Recordo que quando ele passava perto de alguém fumando nas ruas, ele se revoltava, dizendo: aquele ali fuma o dia inteiro, tá numa boa. Eu que não fumo, tô passando por essa dificuldade. Não compreendo. Há uma causa, nessa vida ou em outra. O ponto de vista espiritual ia lhe permitir enxergar isso. Não ia livrá-lo do problema, mas com certeza evitaria a revolta dele que passava pela doença e também dos familiares, se ele conseguisse transmitir esse ponto de vista para eles. Nesse sentido, como encontrar exemplo melhor que o de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Quando a gente lê o livro que conta a sua história, a gente chega à conclusão de que ele só suportou os problemas que passou com galhardia porque os enxergou pelo ponto de vista espiritual. Ao ler estas páginas, imagine um homem totalmente paralítico, num leito há mais de 30 anos, sem mover nem o pescoço, cego há quase 20 anos, com dores no corpo, dores terríveis no peito, necessitando de quilos de peso de areia para suportar a dor, tomando Isordil várias vezes ao dia e, ainda assim, resignado, sereno. E para aqueles que não conhecem a sua história, um detalhe: a firmeza dele nesse ponto de vista era tão grande que ele que consolava as pessoas. Foi ele um gigante que nunca esteve deitado, sempre de pé, moralmente. Daniel, mas você está falando de algo tão longe. Meu cônjuge, meus filhos, tá todo mundo na maior saúde, bem empregado. Isso aí que você está contando está muito longe da minha realidade. Que bom, que Deus os abençoe e que continuem assim. Mas mês passado nós vimos o Haroldo nos dizer que viver é experienciar a extrema fragilidade. Então, a única certeza que temos em nossa vida é que uma hora vamos adoecer e desencarnar. E isso não é uma visão negativista, não. É que tudo se renova. Eu preciso aprender conteúdos que amadureçam as minhas expectativas. E eu posso afirmar, de alma aberta, que esse conteúdo, esse programa de amadurecimento de expectativas, está completo na doutrina espírita. Porque consola, porque não nos ilude. É a vida real. Você está encarnado? Bem-vindo às vicissitudes da vida corporal. Fazer o que agora? Preparar a estrutura emocional e psíquica para receber as vicissitudes da vida corporal. Por meio delas, ajustam-se as expectativas e aprende-se a compreender o propósito das coisas. Baseando nessa fala do Haroldo, e quando surgir algo em um familiar seu? Você está preparado? Não é melhor já treinarmos o nosso olhar para não cair em desespero quando isso acontecer? Recentemente, eu assisti um filme
que uma menina de uns 14 anos caía do cavalo que ela estava montando. Só de assistir, depois que você já virou pai, que é o meu caso, você já começa a pensar que um dia o seu filho pode correr um risco assim, ó, que ele pode ir numa fazenda e que pode cair do cavalo de tal jeito ou de outro, que pode acontecer isso, aquilo, e a cabeça vai longe. Visão materialista. Se você for pai, você vai entender o que eu estou falando. Se só de imaginar, e eu já fiquei assim, e se acontecer na vida real? Então, será que também serve para mim o departamento de família de hoje? Será que eu também preciso me preparar? Mas eu ainda acho que não, né? Eu me acho muito preparado, afinal, já li muitos livros espíritas, horas. Até que eu peguei esse livro que vocês estão vendo na tela agora, do Marlon Hackdell, que é membro do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, vinculado à Mansão do Caminho. O tema do livro é atendimento fraterno. Aqui tem um item que chama materialismo. Quando eu estava lendo, eu pensei, sério, que num livro sobre atendimento fraterno, um livro especializado, você vai tentar me ensinar o basicão que eu tenho que trazer para as pessoas, que elas não podem ser materialistas? Aí, o livro me trouxe o que eu não queria ouvir. Você, Daniel, que é o materialista, você esquece que o seu filho é mais filho de Deus do que seu. Você esquece que ele tem todo um planejamento reencarnatório. Você esquece que ele tem um anjo da guarda que está do lado dele sempre que ele precisar. Se a gente lembrasse que o nosso filho tem um anjo da guarda, visão do ponto de vista espiritual, muito maior do que nós, muito mais elevado, atento, isso nos acalmaria. Mas a gente não se lembra, né? Como que a nossa mente enxerga as coisas. Visão materialista. O espiritismo precisa ser bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Todos nós já lemos no Evangelho sobre o assunto. Compreendemos com a nossa razão que a ótica materialista não é a ideal, e sim a espiritual. Mas não buscamos sentir isso nessas diversas situações da vida. Vivemos como se o conhecimento espírita fosse para ser utilizado apenas lá dentro do centro espírita, em palestras, em grupos de estudo. Não é. Mas como sentir então? Como colocar verdadeiramente para dentro de nós essa ótica espiritual? A resposta está na metodologia de Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos. Ele assevera que o segredo está no autoconhecimento. Às vezes, é preciso uma prática para entender a teoria. Antes de dormir, fazer um exame do seu dia para detectar os programas que rodaram por baixo. Santo Agostinho nos propõe uma prática, um treino, de revisar o que nos ocorreu durante o dia. Que nos perguntemos, portanto, o que ocorreu, como agimos, como poderíamos ter agido caso tivéssemos enxergado naquele momento pela ótica espiritual, para ver se o programa que rodou por baixo, como Haroldo nos diz, foi a visão materialista ou a espiritual. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Basta utilizarmos o exemplo do mês passado. Diagnóstico positivo para o coronavírus. Imagina que isso acabou de acontecer com um familiar seu. Na hora que vocês acabaram de receber a notícia, a tendência foi de desespero, pensando que tudo poderia acontecer. Mas vamos supor que agora já passou o calor do momento, já é noite. Você está lá revisando sua conduta. Então, vamos seguir o que Santo Agostinho recomendou. Faça perguntas. Indague-se nessa situação. Será que Deus ainda continua presente? Meu Deus. Sei que cuida de mais de 7 bilhões de pessoas neste planeta e até hoje não perdeu o controle de nenhum de seus filhos. Será que tem chance do Senhor ter perdido o controle exatamente desse companheiro que acabou de adoecer? E o anjo da guarda? Será que ia abandonar esse companheiro
justo no momento mais difícil da vida dele? Você tem que se perguntar, porque aqui a gente não está propondo fé simplesmente não. Estamos propondo fé raciocinada, então é necessário se indagar. Ao final, você vai chegar à conclusão que sua família continuou e continua amparada. Faz diferença? Não te tirou do sofrimento. Vocês vão continuar passando pela situação. Tanto você, que está acompanhando esse familiar, quanto ele. Mas com certeza, mais aliviados por essa ótica espiritual. Você ainda vai chorar na hora da situação. Pode chorar. Jesus chorou. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas agora, essa dor vai estar acompanhada de esperança, porque agora há motivos para tanto. Agora você sabe que há o amparo, que Deus continua lá te olhando. Começou a titubear no pensamento? A duvidar? Indague-se novamente as mesmas perguntas de agora há pouco. Persista. E se ainda assim você está com muita dificuldade de manter essa ótica, agasalho espiritual. A gente já tratou desse tema aqui alguns meses atrás. Busque refazer a sua sintonia com os bons espíritos por meio da prece. Ai, quantas dúvidas. O bom mesmo é orar. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria entendestes de afligir um companheiro meu pela enfermidade. Lança-te, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes em termo. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspira-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus, dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que eu não perca o fruto desta prova. Mas, Daniel, eu preciso reconhecer que a situação está tão difícil que até para concentrar na prece eu estou com dificuldade. Você acredita? Pois busque então alguém da sua confiança que possa lhe oferecer a sua presença nesse momento. Foi o nosso assunto do mês passado. Peça para essa pessoa te ajudar a fazer uma prece e a raciocinar sobre esse ponto de vista espiritual. Não tenha vergonha não, se está tão difícil assim a situação, não vai esperar se agravar não. E para você não dizer que não tem com quem contar, não podemos deixar de lembrar aqui que a Casa Espírita já há alguns meses oferece esse trabalho por meio do Palavra Amiga, que é divulgado todos os domingos nos grupos de WhatsApp do centro, justamente para ajudar nesses momentos. E o Palavra Amiga também não vai fazer milagre não, porque isso não existe, mas com certeza vai te ajudar a religar com as coisas de Deus, a religar, portanto, com o ponto de vista espiritual. Daniel, você citou na sua exposição como que o ponto de vista espiritual pode nos ajudar na família, nessas situações de doença, que são realmente o assunto do momento, né? Por estarmos numa pandemia. Mas, nós que temos os filhos, como você citou, enxergar pelo ponto de vista espiritual pode nos ajudar em muitas outras questões. Por exemplo, nós nos preocupamos se os nossos filhos no futuro podem se envolver com más companhias, se eles podem fazer escolhas equivocadas, e são tudo coisas que estão fora do nosso controle. Nós não temos como vigiar os nossos filhos 24 horas. Por exemplo, eu não posso sentar ao lado das minhas filhas na escola, né? Eu tenho que trabalhar. E acredito que essa seja a realidade da maioria dos pais, de todos os pais. Então, realmente, a vigilância 24 horas é impossível. E isso aflige muito a nós pais, né? E aí eu me lembrei de uma frase do Rossandro que você disse quando nós estávamos estudando o tema internet no departamento de família. Isso quando a gente ainda estava presencial, né? A frase dizia assim: educá-los e capacitá-los continua sendo a melhor prevenção,
pois assim o seu filho poderá ajudar a si mesmo. Então, nós aprendemos que a vigilância não substitui a educação com valores. Se a gente conseguir capacitar os nossos filhos para enxergar essa vida como muito maior do que uma única encarnação, se a gente conseguir fazer eles compreender o porquê que eles estão aqui na Terra, qual que é o objetivo deles, ou seja, se nós conseguimos incutir esse ponto de vista espiritual neles, na hora que uma má companhia convidar o nosso filho para experimentar uma bebida alcoólica ou uma substância para dar uma relaxada, a voz da consciência vai estar preparada para intervir, para lembrar eles de que todo ato tem uma consequência e que a gente é responsável por elas. Mas, e se ele não tiver essa visão? Que argumento mental ele vai ter para recusar essas coisas quando surgirem essas situações? Então, precisamos investir em colocar para dentro de nós esse ponto de vista espiritual para nós conseguirmos passar isso para os nossos filhos e não ficarmos na situação infeliz da ignorância espiritual. Como nos diz no livro, na Arte Moral de Educar os Filhos, de Walter Barcelos. Ele fala assim: em todas as mensagens sobre a educação da criança, endereçadas pelos espíritos superiores, seja nas obras de Allan Kardec, nas do admirado médium Francisco Cândido Xavier e de outros espíritos idôneos, sempre colocam os pais como principais responsáveis pela formação moral da criança. Os pais espíritas estão precisando de muito esclarecimento quanto à sua responsabilidade educacional no lar, à luz dos ensinamentos do Espiritismo, para que não continuem nessa situação infeliz de ignorância espiritual. E é exatamente sobre esse assunto que eu gostaria de recomendar aos nossos companheiros a leitura do conto Álbum Materno, que está no capítulo 39 do livro Contos desta e Doutra Vida, de Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a história de uma mãe que, mesmo após diversos convites, ela não buscou adquirir esse ponto de vista espiritual e, consequentemente, ela não passou para o seu filho, de modo que, no final, ela teve que arcar com as consequências da negligência dela. E, embora essa história tenha um final forte, nós temos que lembrar que, assim como todas as histórias dos livros de Chico Xavier, essa é uma história real e que em maior ou menor grau, sim, pode acontecer conosco, ficando de alerta e aproveitando para capacitá-los, educá-los e preveni-los, ensinando o ponto de vista espiritual, as suas responsabilidades e suas consequências. E aí, num outro livro, que é esse, Educadores do Coração, também de Walter Barcelos, ele nos diz o seguinte: o espírito André Luiz revela no livro Os Mensageiros, capítulo 13, Ponderações de Vicente, que na cidade espiritual do nosso lar, no Ministério do Esclarecimento, existem enormes pavilhões onde funcionam duas entidades específicas. A primeira são as escolas maternas, onde se reúnem milhares de mulheres que faliram na maternidade e na educação dos filhos. Ali elas expõem seus fracassos e aprendem como devem agir na próxima encarnação, para alcançarem êxito nos sagrados serviços de mãe e esposa, de educadora e companheira. A segunda são os centros de preparação à paternidade, que reúnem os homens desencarnados que narram suas faltas e transgressões na vida conjugal e responsabilidade paternal. Pelo aprendizado superior, voltam à Terra mais esclarecidos e iluminados, podendo cumprir melhor sua missão de esposos, companheiros e educadores. Então, que nós saibamos aproveitar a oportunidade do Departamento de Família, estudar, esclarecer nossos filhos e realmente pensar nesse ponto de vista espiritual. E aí, pode ou não pode ajudar a sua família a parte mais básica, mais inicial do Evangelho, que é o ponto de vista? Faça sua própria reflexão sobre essa pergunta e decida por si mesmo até que ponto vale ou não o esforço de efetivamente mudar a sua visão e, por sua vez, transmiti-la aos filhos. Um bom domingo a todos.